Retomando os nossos assuntos de história, finalmente Portugal encontrou ouro no Brasil. Demorou praticamente 200 anos. Você veja, o ouro foi encontrado no Brasil já no final do século XVII, entre 1693 e 1695. Então, diferente dos espanhóis que já chegaram ali no México, foram recebidos pelos índios astecas, já paramentados de ouro e prata, o português não encontrou nada disso no Brasil, mas sempre foi a intenção de Portugal. A gente vai ver que depois de encontrado o ouro, já tinha toda a sistemática para a exploração do ouro, a cobrança de impostos, né? Isso aí já estava na prancheta dos portugueses. Eles queriam realmente ter encontrado ouro logo no início da colonização no Brasil. Bom, esse ouro foi descoberto no movimento das bandeiras. Vamos recapitular. Bandeiras. Nós tivemos bandeiras de apresamento e tivemos bandeiras de prospecção, ou seja, bandeiras que procuravam ouro, prata e pedras preciosas. Bom, nessas andanças aqui pelo sertão, os bandeirantes chegaram aqui na região de Minas Gerais e encontraram um tipo de ouro bem fácil de ser coletado, o ouro de aluvião. Ele dá nos barrancos dos rios. É fácil a exploração, tanto é que foi uma exploração extrema, com técnicas muito rudimentares, né? Os equipamentos, bateia, que é aquela peneira, né? O carumbi, que é uma vasilha para guardar o ouro, e esse nome difícil aqui, almocafre, que na verdade é enxada. Então isso aqui, você vê, um equipamento muito simples, rudimentar para a exploração do ouro, que praticamente estava aflorando no barranco dos rios, um ouro tipo aluvião. E os rios, Rio das Mortes e Rio Doce. Então, chegamos à região de Minas, descobrimos o ouro, estava tudo certo, mas veja bem, quem chegou aqui foram os bandeirantes, os paulistas, aquele pessoal que, por não ter uma cultura do açúcar proeminente, só tinha açúcar lá em São Vicente, os paulistas se lançaram aí às novas empreitadas para conseguir recursos. Né? Foram capturar índios ali, até no Mato Grosso, atrás dos aldeamentos jesuítas, e foram procurar ouro. Eram exploradores extremamente rústicos, acostumados a andar no sertão. Só que quando eles descobriram o ouro, essa notícia se espalhou. Tanto é que em 1720 Portugal proibiu a vinda de pessoas sem um visto especial para entrar nas Minas Gerais. Então a notícia do ouro foi até Portugal. Então o fluxo de pessoas para a região de Minas foi muito grande. Então, por conta desse fluxo, os paulistas se sentiram prejudicados. Os paulistas, eles chamavam os estrangeiros de emboabas, penas nas pernas. Tinha um passarinho lá na região que tinha penugem nas patas, então os paulistas apelidaram os estrangeiros de emboabas, porque eles usavam as botas que tinham plumas, né, perto da canela, onde a bota era amarrada. Então, por isso os estrangeiros foram chamados de emboabas. Então, nós vamos ver uma segunda rebelião nativista. Por que nativista? Porque a Guerra dos Emboabas não tinha nada a ver com separação da colônia em relação a Portugal. Então, é uma revolta, é uma rebelião nativista, quer resolver um problema local. Beleza, ela aconteceu entre 1707 e 1709. Dois lados se confrontaram. Um lado dos paulistas, chefiados, liderados, capitaneados por Manuel da Borba Gato, que inclusive era o intendente das Minas na época, e os emboabas, liderados por Manuel Nunes Viana. O conflito começou porque dois paulistas, em 1707, foram linchados até a morte, possivelmente pelos emboabas. Por conta dessa situação, o intendente das Minas, o Manuel da Borba Gato, resolveu decretar a expulsão de Manuel Nunes Viana da região das Minas. Pois bem, com esse decreto, com essa tentativa de expulsão, os emboabas se reuniram e conseguiram, numa reação armada,
empurrar os paulistas para próximo do Rio das Mortes. Ou seja, a pretensa expulsão do líder Manuel Nunes Viana fez com que os emboabas reunidos conseguissem rechaçar os paulistas, afastando os paulistas da região em que eles se encontravam, ou seja, os emboabas ganharam terreno. Provavelmente por terem mais recurso financeiro, por terem mais armamento. Fato é que eles empurraram os paulistas para longe da região que eles estavam ganhando terreno. Ora, no prosseguimento, a derrota definitiva dos paulistas aconteceu na região de Capão da Traição, em 1709. Que evento foi esse? Que fato foi esse determinante do fim da Guerra dos Emboabas? Acontece que os paulistas foram cercados nessa região de Capão da Traição. Capão, você olhando uma mata, é uma parte mais sem vegetação, sem árvores, a gente chama de capão. É como se fosse uma clareira, né? Então, naquela região ali de Capão, conhecido como Capão da Traição, os paulistas se renderam aos emboabas. Mesmo tendo se rendido, Bento do Amaral, que era o líder daquela tropa de emboabas, resolveu assassinar os paulistas, mesmo com eles tendo se rendido. Então, esse foi o último fato da Guerra dos Emboabas. Ou seja, os emboabas venceram os paulistas. Fato é que a rebelião, mesmo tendo terminado, mesmo a guerra tendo terminado, a região só foi pacificada definitivamente quando Dom João V criou capitanias de Minas Gerais e capitania de São Paulo, separando a região e realmente conseguindo pacificar aquela região, tá bom? Isso ocorreu em 1711. Mas o fim da Guerra dos Emboabas é no Capão da Traição, em 1709. Ok? Prosseguindo, vamos ver como que se administrou essa região. Eu falei para vocês, era plano antigo dos portugueses ter encontrado ouro. Então eles já sabiam como iam tocar essa administração. E como é que ela se desenvolveu? Bom, a administração das minas. As datas, os lotes, as datas eram concedidas aos particulares para que eles explorassem. Mas vejam, toda a região, tudo era da coroa portuguesa. Ela permitia a exploração, mas toda a terra era da coroa portuguesa. Então, as datas eram concedidas, então, uma região era concedida para exploração. Ótimo. No local realmente de trabalho, onde os escravos africanos, os escravizados africanos, melhor dizendo, trabalhavam, eram as lavras. Então a gente tem as datas, uma região maior, e a região onde realmente vai se lavrar, vai se explorar o ouro, a gente chama de lavra. Era ali que acontecia realmente o trabalho. Ok? Bom, para a administração das minas, algumas estruturas foram criadas. A grande estrutura administrativa da região das minas era a Intendência das Minas. Bom, a Intendência das Minas, ela tinha funções administrativas, judiciais e especialmente tributárias. Quais eram as funções administrativas? Por exemplo, distribuir as datas. Era ela que organizava a distribuição. Uma distribuição que levava em conta a capacidade de exploração. Então, aquele que se candidatava à lavra deveria ter escravizados africanos em número suficiente para poder explorar as datas. E essa era uma função da Intendência das Minas. Distribuir as datas é uma função administrativa. Na função judicial, queria dizer que na Intendência das Minas, todos os crimes relacionados à mineração seriam julgados na Intendência das Minas. E por fim, a mais importante função, a função tributária. Gente,
haviam várias formas de se cobrar o tributo. No entanto, Portugal escolheu a forma mais fácil, de mais fácil execução, qual seja cobrar 1/5 daquilo que fosse conseguido com a lavra. Tá certo? Então, o dono, o explorador daquela data, conseguiu 100 quilos de ouro. Ele vai ter que entregar para a coroa como tributo 20 quilos, ou seja, 1/5, 20%. Esse era o imposto. Essa função de cobrança era da Intendência das Minas. Mas como tirar 20% do ouro? Como é que nós vamos saber? Como que vai operacionalizar? Como vai executar essa situação? Tranquilo. Foram criadas casas de fundição. Então a gente tem como administração das minas, estrutura, intendência das minas. Vocês já entenderam as 3 funções. Para a execução da função tributária, era necessário uma outra instalação, uma outra estrutura, chamada casas de fundição. Era proibido a circulação de ouro em pó. O ouro recolhido, lavrado, deveria ser levado para a casa de fundição e ali ele seria fundido, derretido. E neste momento seria cobrado 1/5 daquilo que foi apresentado na casa de fundição. Entenderam como é que era a situação? Você vai lá, encontra as pepitas, um pouco do ouro, o pó do ouro, leva para a casa de fundição, vai fundir aquilo ali, vai fazer um lingote. Na hora que faz o lingote, tira 20%. Aquela parte que fica com o explorador vai receber uma marca dizendo que aquele ouro foi quintado, ou seja, ele já pagou o tributo dele. O ouro agora é do explorador. Tranquilo? Bom, para que isso funcionasse, é por isso que a gente tem aqui as estradas reais, aqui a gente em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, né? Esse caminho oficial do ouro se chamava Estrada Real. O ouro só podia circular, o ouro em pó, só podia circular naquela estrada. E por meio dos registros é como se fossem os nossos pedágios de hoje. Então o camarada explorou o ouro na lavra dele, ele vai ter que levar até a casa de fundição. O caminho se faz pela Estrada Real. E no meio da Estrada Real, em pontos já demarcados, havia os registros, onde o ouro era novamente pesado para saber se por um acaso ele não foi desviado no caminho. Então, achou o ouro lá, achou o ouro lá na lavra, recebe um certificado. Você tem 10 quilos de ouro. Ele vem pela Estrada Real, passa no pedágio, deixa eu ver quantos quilos de ouro você tem. 10 quilos, ok. Realmente você tinha tirado 10 quilos, tem um documento aqui dizendo que você tinha 10 quilos, prossiga o seu caminho. E assim ele vai até chegar à casa de fundição. Chegou na casa de fundição, derrete tudo, o ouro é quintado, resolvido o problema. Então, isso aqui era a estrutura administrativa das minas. Tudo girando em torno da cobrança do imposto. Veja, por isso que as lavras são distribuídas para quem tem mais escravos, escravizados. Por quê? Porque é necessário que se explore, que se encontre muito ouro. Portugal só ganhava 20% com isso. Então, quanto mais ouro explorado, melhor para Portugal. Certo? Sem dúvidas, qualquer dúvida é só chamar a gente lá no grupo que a gente responde. Tranquilo? Prosseguindo. As casas de fundição, então, eram importantíssimas nesse sistema de cobrança de tributos. Tão importante que houve uma séria resistência para a instalação dessas casas de fundição. Aí nós vamos ver mais uma revolta também nativista. Lúcio, pelo amor de Deus, para de repetir que essa revolta é nativista. Mas eu tenho que repetir, cara. Porque o óbvio tem que ser repetido até cair na massa do sangue. Veja, mais uma revolução nativista. Por quê? Porque ela não quer a separação de Portugal. Ela, na verdade, quer resolver um problema local. Isso aí já deve estar na massa do sangue. O aluno não pode confundir mais o que é nativista com separatista. Então, a revolta de Vila Rica, né, acontece em Vila Rica, atual Ouro Preto. O líder da revolta
foi Filipe dos Santos. Por isso, essa revolta que aconteceu em Vila Rica em 1720 também é conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. Então, é a mesma revolta, tá? Então, pode ser chamada Revolta de Vila Rica ou Revolta Filipe dos Santos, em 1720. Qual é a motivação dessa revolta? A instalação das casas de fundição. Ora, gente, a casa de fundição era como se fosse a nossa Receita Federal hoje. Tudo que acontecia de extração de ouro, a casa de fundição ficava sabendo. O ouro era levado para lá para poder ser derretido, para poder ser feito lingote, para poder ser cobrado o tributo. Então, a revolta dos mineiros dos exploradores, era contra a instalação dessas casas de fundição. Eles queriam outro tipo de imposto. Não esse, porque esse aqui não dá para burlar, gente. Então ninguém quer. Né? É simples assim. O camarada quer só negar imposto. Eu acho que isso aí já está no sangue, né? Já vem no sangue do cara. O cara já nada, DNA do cara já vem lá. Vou ser sonegador de impostos. Não façam isso, tá? Porque desde essa época aqui a pessoa morre. A pessoa que sonega imposto morre. Desde essa época. Olha só o que eu estou falando. Então vamos nós. Instalação das casas de fundição foi contestada pelos exploradores. Isso aconteceu, a instalação, em 1719. Então, a invasão de Vila Rica acontece em 1720, motivada pela instalação ou pela pretensão de instalação de uma casa de fundição em Vila Rica. Então, os exploradores se reúnem, 2.000 exploradores, né? Lógico, os escravos, quem estivesse lá para poder ajudar nessa invasão. Invadem Vila Rica, capitaneados, chefiados, liderados por Filipe dos Santos. Por isso a revolta também é chamada Revolta do Filipe dos Santos. Ótimo. Então, contra a casa de fundição, acontece uma invasão lá em Vila Rica. O governador, o conde de Assumar, primeiramente, vendo aquela invasão, concorda com os invasores, com os revoltosos, senão vocês estão certos, não vamos instalar casa de fundição. Meio que concorda, mas para ganhar tempo, porque ele reúne as tropas, ele reúne uma tropa fiel a ele e consegue debelar, consegue controlar a invasão, consegue resolver esse problema militarmente. Tendo resolvido o problema, o que acontece com o líder da revolta? O que a gente vem falando? Os líderes são presos e Filipe dos Santos, não sei se dá para ver aqui, aí tem uma forca aqui. Vocês já brincaram de forca? Porque vocês são da geração do notebook, do celular, nunca brincaram disso, mas isso aqui é uma forca, tá? Então, a forca, você vê um pouquinho de imaginação, né? Imagine aqui o Filipe dos Santos, aqui é a forca enforcado. Acabou a revolução, acabou a revolta de Vila Rica. Simples assim. Pô, o que o cara tem que guardar disso? Gente, uma revolta ligada à mineração. Uma revolta local, ou seja, nativista. É uma revolta contra a instalação de casas de fundição. Isso é que você tem que gravar. Pensa na prova. O camarada vai te dar características para você marcar qual que é a revolução. Hoje nós já vimos Emboabas, tranquila também, e revolta de Vila Rica. Todas ligadas à mineração. Duas revoltas nativistas ligadas à mineração. Show? Então, preste atenção na pergunta. Se perguntar quais foram as revoltas nativistas ligadas à nossa mineração, ao período de mineração. Emboabas e revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Se perguntar, se não falar se é nativista ou separatista, ainda vai colocar a Inconfidência Mineira, que é uma revolta separatista. Todas ligadas à mineração. Ok?
Prosseguindo. Mesmo tendo enforcado Felipe dos Santos, até que eles conseguiram alguma coisa, porque as casas de fundição ficaram suspensas até 1722, mas em 1725 foi instalada uma em Vila Rica e em 1734 uma em Sabará e outra em São João del Rei. Tá bom? Então, com isso, termina a revolta aqui, as consequências da revolta. Te perguntar, qual a consequência? A consequência é que atrasou ou suspendeu temporariamente a instalação de casas de fundição. Mas não resolveu o problema, porque elas foram instaladas. Era a forma mais tranquila de cobrança de impostos em relação ao ouro que era extraído nas Minas Gerais. Tá bom? Agora, nós vamos falar da exploração de diamantes. Ela começa em 1729, na região da atual Diamantina, que naquela época se chamava Arraial do Tijuco. Então, em 1729, se encontrou diamantes na atual Diamantina, que anteriormente se chamava Arraial do Tijuco. Bom, como que nós vamos conseguir tirar 1/5 do diamante? Você não pode derreter o diamante, você não pode quebrar o diamante. Como é que Portugal fez para poder tributar isso daí? Outra coisa, o diamante, o camarada engole, o camarada esconde nas partes íntimas, o cara põe dentro da boca, some com esse diamante. Como é que vai cobrar isso daí? Então Portugal entendeu que a forma mais fácil de resolver essa dificuldade era entregando para particulares essa exploração. E isso ficou valendo de 1740 até 1777, quando o Marquês de Pombal vai criar um novo tipo de exploração para o diamante. Então, o diamante, diferente do ouro, não tinha uma forma de cobrança de acordo com a produção. Na verdade, a forma de cobrança era simplesmente estabelecer um preço fixo e fazer um contrato. Então, se o Latifala fosse, naquela época, uma pessoa interessada em explorar diamantes, ele faria um contrato com a coroa portuguesa, iria pagar um preço fixo e iria explorar por tanto tempo o diamante. Achou diamante? Sorte do Latifala. Não achou? Sorte da coroa, porque a coroa já teria recebido o valor do contrato para exploração. Então era um preço fixo. Isso até o Marquês de Pombal mudar a situação em 1777. Bom, duas estruturas administrativas. A intendência dos diamantes, lá era a intendência das minas, lá no ouro. Aqui é a intendência dos diamantes. E vejam, a região do diamante era uma região protegida. Por quê? Como eu falei, era muito fácil roubar diamantes. Umas pedrinhas pequenininhas, o camarada esconde, leva, acabou. Então, era muito difícil você chegar e sair do Arraial do Tijuco. Era muito controlada essa chegada e saída, né? As chegadas e saídas só eram autorizadas pelo intendente dos diamantes depois de passar pela junta de administração geral dos diamantes. Então, duas estruturas para administrar a região da exploração de diamantes. A Junta de Administração Geral dos Diamantes está mais ligada a essa restrição de circulação na região. Ok? Agora nós vamos falar da decadência do nosso ciclo do ouro, das consequências, enfim, vamos fechar a ideia sobre essa atividade econômica exercida na colônia. Bom, o que acontece? Os portugueses, ao encontrar o ouro, já tinham todo o esquema deles de como seria a exploração, como seria a tributação, etc, etc. O problema é que esse ouro não ia durar para sempre, até por conta das características do ouro encontrado no Brasil, ou pelo menos nas Minas Gerais, um ouro de aluvião, um ouro que dava no barranco dos rios, bem aflorado, de fácil exploração, exploração bem rudimentar.
esse ouro ele foi se acabando. Primeiro porque a exploração foi intensa. Né? A partir da metade do século XVIII, nós estamos falando de 1750, caiu consideravelmente a produção do ouro no Brasil. E dois motivos, assim, vocês têm que gravar porque são básicos. Dois motivos para a queda da produção de ouro no Brasil a partir da segunda metade do século XVIII. Motivos físicos, geográficos e motivos econômicos, sociais. O que são motivos físicos, geográficos? São os motivos que vocês estudam lá com o Tiago Priamo, os motivos da natureza, a parte física, geográfica da localidade onde esse ouro estava sendo explorado. Nós estamos falando aqui de Minas Gerais. Nós estamos falando que quando as minas encontraram uma pedra mais dura, um quartzo itabirito, ficou impossível explorar o ouro, porque não se tinham ferramentas para isso, não se tinha conhecimento técnico para isso, o que nos leva a falar do segundo motivo pelo qual a quantidade de ouro extraído caiu muito. Motivos econômicos sociais, o baixo nível técnico da exploração do ouro. Então, nós temos dois motivos que levaram à crise da mineração ou à diminuição da produção de ouro no Brasil. Os motivos fisiográficos e os motivos econômico-sociais. Tá certo? Então, duas coisas motivaram a redução da produção de ouro no Brasil. Pois bem, só que para a coroa portuguesa não era esse o motivo. A coroa portuguesa imaginava que era contrabando, era o desvio das estradas reais, a sonegação de impostos, que fez com que a produção de ouro caísse bastante e, por consequência, a arrecadação dos tributos relativos ao ouro. Por isso, a coroa, para tentar reduzir o contrabando, ou pelo menos para, vamos dizer assim, reaver aquilo que, segundo o pensamento da coroa, estava acontecendo, para que ela conseguisse reaver esse ouro que foi desviado, que foi contrabandeado, ela tomou duas atitudes. Em 1750, ela estabeleceu que o limite mínimo a ser recolhido em forma de quinto, ou seja, vou recolher um quinto de cada produtor, de cada minerador. Recolhendo esse um quinto de cada minerador, a somatória mínima anual deveria ser 100 arrobas. Então, a coroa imaginou que ao impor uma quantidade de tributos mínima a ser recolhidos anuais, os produtores deixariam de contrabandear esse ouro, porque teriam que pagar os impostos. Tá certo? Então, 1750, estabelecido o mínimo de arrecadação de ouro, 100 arrobas anuais. Só que isso não deu certo. Não apareceu esse ouro que Portugal imaginou estava sendo contrabandeado. Então, a outra medida foi estabelecida em 1765, a derrama. O que é derrama? É a cobrança de impostos passados. Então, se há 2 anos atrás não se conseguiu arrecadar 100 arrobas, você arrecadou 90 arrobas, então está me devendo 10 arrobas referentes a 2 anos atrás. No ano passado, não conseguiu arrecadar as 100 arrobas, arrecadou 70 arrobas, então está me devendo mais 30 arrobas. Com aquelas 10 do ano passado, hoje você está me devendo 40 arrobas em formas de imposto, em forma de imposto. Então, esses dois dispositivos, o de 1750, estabeleceu o mínimo de ouro a ser recolhido como tributo, e a derrama, estabelecida em 1765, que era o pagamento dos impostos atrasados, esses dois dispositivos legais, para a coroa portuguesa, teriam ou iriam resolver o problema da mineração. Não foi isso que aconteceu.
A gente vai ver mais para frente o que ocasionou qual foi a consequência dessa cobrança excessiva da coroa portuguesa. Então, gente, isso aqui é a crise da mineração. A crise acontece. Por quê? Porque se deixou de arrecadar a quantidade necessária de tributos. Por quê? Porque a exploração começou a cair. Não tinha essa produção para poder pagar o imposto que Portugal queria receber. Quais foram os motivos? Motivos fisiográficos e motivos técnicos. Segundo a coroa, não foi nada disso. Segundo a coroa, era contrabando. Então, ela estabeleceu 2 medidas administrativas para coibir, ou pelo menos para ameaçar os contrabandistas de ouro. Tá certo? Mas nem só de crise viveu a mineração. A mineração contribuiu, teve consequências muito interessantes para a Colômbia. Tá? Vamos ver quais são elas. Consequências da mineração. Vocês lembram, né? Eu sempre desenho para vocês, eu tento desenhar o mapa do Brasil, e o sentido da nossa colonização é a exportação. Nós, enquanto colônias de exploração, só tínhamos um objetivo: enriquecer a metrópole. Então, o movimento da nossa produção era em direção à Europa. Nós não tínhamos nenhuma articulação econômica dentro do território brasileiro. Tudo que se fazia de importante economicamente era para exportação. Então, nós não tínhamos nem estrada ligando o interior da colônia. Então, com a exploração do ouro, o que aconteceu? Criou-se uma articulação econômica, um início de uma articulação econômica, porque as minas estavam no interior. Por estar no interior, e a região de Minas só se preocupava em produzir ouro, foi necessário que as localidades ao redor das minas produzissem os alimentos, as vestimentas, os equipamentos para serem utilizados lá nas lavras. Então, articulou economicamente a nossa colônia. Vocês lembram, né, da expansão territorial, o rebanho de gado descendo do Nordeste até as Minas Gerais. Depois, o rebanho do extremo sul, lá do Rio Grande do Sul, também abastecendo as Minas Gerais. São Paulo produzindo material para levar para Minas Gerais, as monções, lembram das monções? Né? Aquelas bandeiras que eram para suprir logisticamente as minas. E o próprio sul de Minas, produzindo leite, produzindo carne. Então você vê, começou uma articulação econômica da nossa colônia. E isso é uma consequência da mineração, essa articulação econômica. Além disso, uma nova ordem social se instaurou, pelo menos na região das Minas. Lúcio, o que é esse negócio de ordem social? Nós temos que relembrar lá o que era a empresa açucareira. Uma economia forte e tal, mas que socialmente ela era estática, não havia mobilidade. O senhor de engenho, uns poucos homens livres e o restante escravizados. Não havia mobilidade. Você nasceu senhor de engenho, vai ser senhor de engenho. Filho do senhor de engenho, vai ser senhor de engenho. Agora, nasceu escravizado, vai ser escravizado para sempre. Diferente da região das Minas Gerais. Vejam, lembra que a exploração era muito rudimentar? Então, para começar a lavrar, o investimento era pouco. Então, achando ouro, vamos dizer, você tem poucos escravos, mas você ganhou uma lavra, mas achou ouro naquela lavra. Do dia para a noite, você virava a alta sociedade, ia frequentar os bons lugares das Minas Gerais. Por quê? Você deixou de ser um explorador médio para ser um homem rico, porque você achou ouro. Então havia uma mobilidade social. Tá certo? Existe também o caso dos escravizados que compraram sua própria liberdade por ter achado ouro. Você veja, é uma sociedade diferente, uma nova ordem social.
Outra consequência da mineração, expansão territorial e populacional. Dois fatos, né, gente? A pecuária veio até aqui, desbravou o sertão para chegar aqui, os bandeirantes saíram de São Paulo e interiorizaram até chegar a Minas Gerais, né? Então você vê, expansão territorial. E outra coisa, expansão populacional. A população chegou a aumentar 11 vezes na região de Minas Gerais. Lembro que em 1720 Portugal teve até que proibir o acesso às minas, era preciso um passaporte especial para poder entrar na região de Minas, porque a notícia do ouro chegou até São Paulo. Então o fluxo de pessoas foi muito grande. Então foi outra consequência dessa atividade econômica chamada mineração. Outra coisa, a mudança do centro econômico. Até a descoberta do ouro, toda a riqueza da colônia era produzida no Nordeste. O açúcar era extremamente forte e fortaleceu o Nordeste. Acontece que, com a descoberta do ouro, aqui em Minas Gerais, o centro econômico mudou. Não adiantava você ter a capital lá em Salvador, sendo que quem produzia a maior riqueza na colônia era Minas Gerais. Era necessário trazer a capital da colônia para a região mais rica, ou a região que mais riquezas produzia para a metrópole. Então houve uma mudança do centro econômico cristalizado, consubstanciado pela transformação do Rio de Janeiro em capital da colônia em 1763. Pois bem, outra situação que é consequência direta da atividade da mineração são as revoltas contra o domínio português ou a exploração econômica que Portugal infligia contra a colônia. Então, moçada, consequências da mineração. Eu acredito que é interessante, até se eu tivesse o pincel azul, que eu esqueci, não sei onde é que foi parar, eu escreveria várias frases aqui em azul. Aí, né, o aluno me pergunta, mas professor, para que o senhor vai escrever azul? Vou escrever em azul porque o azul é a cor do cruzeiro, e o cruzeiro cai. Apesar dos mineiros, dos torcedores cruzeirenses achar que não cai, caiu. E talvez alguma coisa caia na prova, nessa folha aqui tem alguma questão na prova. Que é interessante você entender o que a mineração como atividade econômica proporcionou para a colônia. É importante que isso daqui vai cada vez mais abrindo o caminho para a nossa emancipação política de Portugal. Tá certo? Era preciso que a colônia se desenvolvesse para que acontecesse a nossa emancipação política. A atividade de mineração é importante nesse sentido, com a articulação econômica, com essa nova ordem social, a expansão territorial e populacional, mudança do centro econômico e, finalmente, as revoltas contra Portugal. Tá bom? Então, consequências da mineração. Terminando esse assunto mineração, nós precisamos falar de uma época vivida no Brasil em que tentou-se reafirmar o pacto social e organizar a Colônia Brasil para que ela voltasse a dar riqueza para a metrópole de Portugal. Esse período a gente chama de reformas pombalinas, ou era pombal, ou era pombalina. Na verdade, é um período que vai de 1750 a 1777. Esse período é o período do reinado de Dom José I. Dom José I trouxe como ministro, principal ministro dele, o que hoje nós falaríamos primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho, o famoso Marquês de Pombal. O que está acontecendo na Europa neste período?
nós estamos vendo os reflexos do iluminismo. E nós temos como representante do despotismo esclarecido o nosso glorioso Marquês de Pombal, cujo único objetivo era modernizar o reino para fortalecer o poder do rei. Por isso, um despotismo esclarecido. Vamos lá. Para modernizar o reino e fortalecer o poder do rei, o nosso Marquês de Pombal olhou principalmente para a grande possessão, a grande colônia que Portugal tinha, que ainda rendia valores econômicos significativos para a metrópole. Olhou para o Brasil. Fortalecimento do Estado. Para fortalecer o Estado, foi preciso diminuir o poder da nobreza e dos jesuítas. Lúcio, diminuir o poder dos jesuítas? O que isso tem a ver? Moçada, a gente precisa enriquecer. Quando a gente fala fortalecer o Estado, você precisa enriquecer o Estado. Os jesuítas tinham terra, tinham riquezas, porque eles exploravam as riquezas aqui da colônia, tinham as escolas, várias situações que economicamente seriam muito interessantes se fossem da coroa portuguesa. Daí a expulsão dos jesuítas em 1759 de todos os domínios portugueses, inclusive da colônia Brasil. Tá? Então, fortalecimento do Estado. Vamos diminuir o poder da nobreza e vamos expulsar os jesuítas para tomar as riquezas que eles produziram. Beleza. Outra situação para fortalecer o Estado, que é um dos objetivos do Marquês de Pombal, dentro da ótica do despotismo esclarecido. Autonomia econômica. Por que autonomia econômica? Portugal tinha deixado de ser dependente da Holanda e caiu nos braços da Inglaterra. Então, o Marquês de Pombal entendeu que isso precisava ser refeito. Não poderia Portugal fortalecer o Estado dependendo economicamente de um outro país. Então, para sair da órbita inglesa, ele reafirmou o pacto colonial, o exclusivo metropolitano. O que você quiser dizer, ele quer que, de novo, a colônia seja colônia, produzindo riquezas para o reino de Portugal. Exemplo marcante disso é o Regimento Real de Extração. Lembram, na aula passada, que o Latvala resolveu explorar diamantes aqui no Brasil? Para isso, ele fez um contrato com a coroa, pagando um preço fixo e explorando os diamantes até o final do contrato. Se o Latvala achou diamante, sorte dele. Se ele não achou, não tem problema, porque a coroa já recebeu o valor fixo. Mas o Marquês de Pombal, entendendo que a ótica do pacto colonial não é essa. Tudo vem para a coroa. Por isso, ele estabeleceu um regimento real de extração. Monopólio da exploração do diamante passa a ser da coroa. Então, nós vimos aqui algumas medidas que o Marquês de Pombal tomou com o intuito de modernizar o reino de Portugal e fortalecer o poder do rei. Duas óticas. Uma ótica econômica e uma ótica, vamos dizer, administrativa, mas que no fim vai trazer riqueza para o Estado. Continuando as medidas tomadas pelo Marquês de Pombal, nós vamos ver uma reorganização administrativa. Pô, gente, eu errei aqui, como isso aqui é papel, e é o seguinte, tá caro, tá? A gente está em quarentena, eu só tenho isso aqui para dar aula para vocês. Eu não sei nem se eu consigo comprar isso aqui pelo correio. Então, eu economizei, desculpem, tá? Reorganização administrativa. Beleza. Olha as medidas para reorganizar a nossa colônia Brasil. Extinção das capitanias hereditárias, estou tirando o poder dos donatários. Reunificação do Brasil. Até
até o início da era do Marquês de Pombal, e eu fiz um quadro para vocês da administração do Brasil, nós vivemos separados, né? Tinha o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Já expliquei para vocês, o Estado do Maranhão tinha ligação direta com a metrópole. Isso foi criação de Filipe II, né? Da administração filipina no Brasil durante a União Ibérica. E perdurou depois da União Ibérica, essa separação, Estado do Maranhão e Estado do Brasil. Acontece que para fortalecer o poder do rei, o Marquês de Pombal entendeu que era preciso reunificar o Brasil, extinguindo o Estado do Maranhão. Passamos a ser um único Estado, passamos a ser só Brasil. E para transferência, para trazer a capital para próximo da região mais rica do país, que é a região das Minas. Então, trouxe a capital para o Rio de Janeiro. Então, medidas de reorganização administrativa tomadas pelo Marquês de Pombal, durante o período em que ele foi primeiro-ministro de Dom José I. Esse período vai de 1750 a 1777. Então, extinção das capitanias hereditárias, reunificação do Brasil com a extinção do Estado do Maranhão, transferência da capital para o Rio de Janeiro. Mas aí, vai abandonar as drogas do sertão e vai abandonar o açúcar? Isso continua sendo produzido. Tudo bem que agora tem ouro, mas o açúcar nunca deixou de ser produzido. As drogas do sertão ainda precisavam ser exploradas. Marquês de Pombal, então, criou duas companhias. Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ligada ao responsável pela exploração das drogas do sertão, isso em 1755, e a criação da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco, que vai ligar ou vai ficar responsável por administrar o açúcar nordestino. Então, vejam, medidas administrativas do Marquês de Pombal para fortalecer a colônia. Ué, mas a troco de quê? A troco da colônia produzir mais e enriquecer a metrópole de Portugal. Que o objetivo é fortalecer o Estado e fortalecer o rei de Portugal. Tá? Bom, mas no fim do reinado de Dom José I, que aconteceu em 1777, chega ao trono Dona Maria I. Dona Maria I participou de uma reação contra a política de Pombal. Essa, vamos dizer assim, reação contra a política do Marquês de Pombal foi conhecida como viradeira. Então, a viradeira teve dois aspectos, um aspecto em Portugal e um aspecto no Brasil. Em Portugal, todos os inimigos do Marquês de Pombal que foram perseguidos por ele, foram exilados, foram presos, tiveram perdão concedido. Ou seja, acabou a perseguição aos inimigos do Marquês de Pombal. Por quê? O Marquês de Pombal saiu do poder. Terminado o reinado de Dom José I, em 1777, ele perdeu o cargo de primeiro-ministro. E perdendo o cargo de primeiro-ministro, aqueles que eram contrários, o que eram inimigos do Marquês de Pombal, que haviam sofrido alguma perseguição, deixaram de ser perseguidos. Ok? Então, a reação ao Marquês de Pombal chama viradeira. Em Portugal, acabou a perseguição política aos inimigos do Marquês de Pombal. E no Brasil? No Brasil, Dona Maria I extinguiu as duas companhias de comércio. A Companhia de Comércio do Grão-Pará, a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco. Extinguiu essas duas. Mas olha, na verdade, não houve grandes mudanças na política do Marquês de Pombal. Tá? A viradeira é por conta da reação lá em Portugal. Porque no Brasil, a única coisa que aconteceu foi a extinção das duas companhias e
a proibição, em 1785, a proibição, a abertura de manufaturas no Brasil. É conhecido como Alvará de 1785, proibição de manufaturas no Brasil. E aí encerra-se também o período conhecido como Era Pombalina ou período pombalino, tá? Nós vimos, o principal objetivo era fortalecimento do reino e do poder do rei. Então, na verdade, o Marquês de Pombal criou ou apertou o laço de Portugal sobre a colônia Brasil. Na verdade, o enriquecimento, o fortalecimento do Estado de Portugal se daria pelo arroxo, pela pressão, pela maior produção de riquezas aqui na colônia Brasil para enriquecer a metrópole de Portugal. Com isso, nós terminamos a nossa parte de mineração, tá? Se houver alguma dúvida, é só colocar lá no nosso grupo e a gente encerra a segunda parte de mineração. Muito obrigado pela atenção e um beijo do gordo.